De todo o coração, capítulo 3. Escravo por amor. Nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo, João Calvino. E logo aqui no começo desse capítulo, o Luciano Subirá vai trazer a história do pessoal moraviano, né, que foi uma galera que no século XVII, exato, eles foram um grupo de pessoas que se levantaram com uma paixão muito intensa em relação ao evangelismo, a ganhar as almas pelo Senhor. E a paixão pelo Senhor era tamanha que aqui conta a história, né, de dois rapazes que eles quiseram se entregar como escravos para uma comunidade para que lá eles pudessem pregar o evangelho para os outros escravos. Só que como eles eram brancos, eles não foram aceitos para serem escravos naquele local. E o dono daquela região ali, ele era ateu e não permitiu que eles fossem. Mas aí, mexendo para lá, mexendo para cá, eles conseguiram um trabalho lá naquele local. Quando eles estavam no posto, se despedindo da família, dos amigos, e o pessoal pensando, né, quando é que o veriam e se os veriam outra vez. Enquanto eles estavam indo, eles soltaram aquela frase que até hoje nós temos músicas e tudo mais, e que por muito tempo os moravianos eles usavam quando falava sobre o serviço e a rendição ao Evangelho do Senhor, que foi o que é que eles gritaram quando eles estavam indo embora? Que através das nossas vidas, o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. E aqui, né, o título desse capítulo se chama Escravo por Amor, e tem um sentido. Antigamente, nós sabemos que na antiga aliança existia os senhores, existiam os escravos, só que quando chegava o tempo do jubileu, eles tinham que ser libertos. Só que aí existia uma abertura para a pessoa continuar escravo, que nós vamos ver aqui agora. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora solteiro. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. E aqui ele fala muito, né, sobre a tipologia, como hoje, né, nós somos escravos de olheira furada do Senhor, porque nós escolhemos, ele nos escolheu primeiro, mas com o livre-arbítrio que ele nos deu, nós nos entregamos, nós queremos servir, nós queremos ser escravos por amor, por esse dono nosso que nos resgatou, que nos atraiu, que nos redimiu. O que é rendição? Redenção. Redenção quer dizer resgate ou remissão. Nas Escrituras, a palavra está relacionada ao conceito de readquirir uma propriedade perdida. Redenção era readquirir o que se perdera, quer fosse uma propriedade, quer fosse a liberdade de um familiar. O que Cristo fez por nós? Jesus Cristo não apenas perdoou os nossos pecados, mas comprou-nos para Deus. O homem tornou-se escravo de Satanás quando se rendeu ao pecado no Jardim do Éden. A Bíblia declara que aquele que é vencido fica escravo do vencedor, em 2 Pedro 2,19. Então, nós que éramos feituras de Deus ali em Adão, nos tornamos agora posse de Satanás, escravos de Satanás, escravos do pecado por conta do pecado de Adão. A redenção foi o ato de compra e de resgate da propriedade perdida mediante pagamento da dívida outrora existente. Em Colossenses 2, 14 e 15 fala: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz e despojando, ou seja, tirando todo o poder dos principados e das potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz.
Forte, viu? Forte. Pronto, e aqui nessa parte ele vai falar sobre todos os textos que falam que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes. Não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que nós somos comprados, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, um cordeiro sem defeito e sem mácula, como está escrito em 1 Pedro 1, 18 e 19. Escravos de Cristo. Servo por amor, o servo por amor furava a orelha. Era uma atitude de entrega permanente, mas também um anúncio público. Em qualquer lugar, o escravo da orelha furada seria assim reconhecido como quem decidiu continuar escravo quando já não era mais obrigado a tal. E é muito lindo isso aí, né? Imagine a conexão. Eu fico imaginando enquanto... Eu já tinha ouvido essa história antes, né? Tipo, na palavra, e também já tinha ouvido uma pregação a respeito disso. E eu fiquei imaginando como era uma entrega assim tão sacrificial, uma rendição tão brava, tão corajosa, você assim, passar o tempo todo sendo escravo do seu amo lá, do seu dono, e você ainda querer continuar. Também era o amor, o cuidado, que com certeza se o dono não fosse muito bom para conhecer escravo, eu não iria querer ficar. Há uma projeção simbólica que aponta para o nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, ainda que o Senhor seja nosso proprietário por direito de compra, pela redenção, Ele não impõe seu senhorio. Todos somos libertos por Cristo da escravidão, em Gálatas 4, versículo 7. Mas podemos assumir voluntariamente tal posição por puro amor. É isto que Deus espera de nós, um compromisso voluntário e permanente, exposto por meio de uma marca facilmente reconhecida por qualquer pessoa que olha para nós. O princípio do escravo por amor se estende à nova aliança e é encontrado no ensino dos apóstolos. Observe como reconheciam a si mesmos. Paulo, servo de Jesus Cristo, Romanos 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tiago 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, 2 Pedro 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo, Judas 1:1. Um outro texto em Deuteronômio aborda alguns desses detalhes. Deuteronômio 15, versículos 16 e 17. Se porém um escravo disser, não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Semelhantemente, o que nos leva a amar o Senhor Jesus é o entendimento de seu amor por nós. Quando compreendemos quanto Ele nos ama, somos constrangidos a uma resposta de amor. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E tem algumas traduções que ao invés de falar, pois o amor de Cristo nos constrange, fala, pois o amor de Cristo nos domina. Primeiro Ele amou, então amamos, ao ponto de sujeitar-nos a 1. Renunciar à liberdade e 2. Viver para obedecer ao Senhor. Renunciar à liberdade. A primeira coisa que o escravo por amor fazia era renunciar à liberdade a que tinha direito. Decidia por vontade própria permanecer na servidão. Aqui se estabelece o primeiro paralelo. Nossa experiência com Cristo abrange, além dos ganhos, perdão de pecados e salvação eterna. Um firme compromisso, abrir mão do controle de nossa própria vida para viver em plena rendição ao senhorio dele. Na confissão de Jesus como Senhor, está também implícita a renúncia voluntária da liberdade. Muitas pessoas procuram adaptar o Evangelho à sua vida, mas isso nada mais é que impossível. A nossa vida é que deve ajustar-se ao Evangelho e aos princípios divinos, nunca ao contrário. Quanto custa o reino de Deus? Tudo o que você tem. Você dá tudo que você tem para Ele e Ele dá tudo que Ele tem para você. Portanto, servir a Cristo depende necessariamente de desistir de tudo que somos e temos para viver de forma intensa e devotada a Ele. É isso que o apóstolo Paulo declara. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo,
para ganhar a Cristo. Filipenses 3, versículo 7 e versículo 8. A obediência deve ser uma expressão espontânea de nosso amor ao Senhor, amor que nos fez almejar seu senhorio, anunciar publicamente o que pertencemos a Ele e renunciar à liberdade para servi-lo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e versículo 24. E é como está escrito na palavra: aquele que é muito perdoado é aquele que muito ama também. Mais que adoração, obediência. Por mais preciosa e poderosa que a adoração possa ser, há algo mais que Deus espera de nós: a obediência. Falamos e cantamos sobre o senhorio de Deus, mas nossas ações são muitas vezes contrárias ao que declaramos. Nosso Senhor espera mais que um culto de lábios, Ele quer obediência. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. E como a gente já viu no primeiro capítulo, qual é o maior e principal mandamento? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Uma adoração vã, de acordo com as Sagradas Escrituras, é definida por um coração distante de Deus. Em Salmos 46:8 está escrito: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, tua lei está dentro do meu coração. Há outra possibilidade de tradução para abriste os meus ouvidos, que é furaste as minhas orelhas. A Almeida Revista e Corrigida traduziu assim: as minhas orelhas furaste. A conexão com o conceito do escravo por amor parece ainda mais clara quando observamos que, na sequência, o salmista fala sobre ser agradável fazer a vontade de Deus. Ficou claro que a Bíblia revela que Deus não quer a adoração sem a obediência. E uma coisa muito interessante, que inclusive o Luciano Subirá, ele fala no livro Até que Nada Mais Importa, que tem também aqui no canal, que é que Deus, ele não está à procura de adoração. Deus, em nenhum momento lá na palavra fala que ele está à procura de adoração, mas está escrito que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não é puramente, simplesmente a adoração, mas é o coração do adorador. Porque se o Senhor tem o coração do adorador do que simplesmente as palavras, as ações vão fluir, a vida vai fluir. Não subestime o significado dessas verdades. O servo que o Senhor deseja chamar de propriedade particular é um escravo pelo amor, estabelecido sobre duas fortes prerrogativas: renúncia à liberdade e compromisso com a vida de obediência. Sua confissão de fé em Cristo não significa menos. Se você não percebeu antes, tudo bem, apenas não se permita prosseguir dono de si. Então é isso aí, e sejam abençoados na prática da palavra.